pensamento cativo até a cruz em oração e depositamos aos teus pés. Toma o nosso ser, toma a nossa mente, toma o nosso coração. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir. Espírito Santo, tu tens a liberdade de falar aos nossos corações. Segundo a tua palavra, o Senhor conhece a estrutura e a necessidade da tua igreja. Nesta hora nós te pedimos, Senhor, fala conosco. Eu me esvazio de mim mesmo, mas que o teu Espírito possa ter total liberdade. Amplia, Senhor, o nosso nível de compreensão e de discernimento espiritual. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amados, eu quero falar nesta noite um pouquinho, não vou tomar muito tempo, mas eu queria falar um pouco sobre prosperidade familiar. Primeiramente, quero parabenizar todos os pais que estão presentes, né? Hoje é o nosso dia, graças a Deus por isso, né? Sinto a ausência de alguns, mas você que veio, eu quero dizer que esse é um dia especial. Deus te deu o privilégio de ser pai. Ser pai é um privilégio. E Deus, Ele nos dá graça, sabedoria, porque criar uma criança, um filho ou uma filha hoje, não é fácil. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E nós vemos hoje o mundo e tudo contribuindo para desvirtuar, né? Levar os nossos filhos a caminhos tortuosos. Então nós precisamos ter muita habilidade, porque quando se fala não para uma criança, ela pode não pedir uma explicação, e você pode se conformar pensando assim: ela aceitou o meu não. Mas às vezes ela não te pediu uma explicação, por que não? Mas ela vai pedir a explicação ao colega, ao amigo. E a explicação que ela pode receber pode não ser palavras de estruturas que vêm da parte de Deus. Então, por isso que é muito importante que o pai, ele seja amigo dos filhos. Eu não sei se você tem esse hábito, mas crie esse hábito. Tem dia que eu pego a minha filha já está com 23 anos. Tem dia que eu pego ela e digo assim: hoje o dia é nosso, vamos sair. Eu saio, vou comer um lanche, vou comer alguma coisa, para conversar com ela e para mim sondar o coração dela. Por quê? Para ela entender que ela tem um amigo dentro de casa, que não quer tirar proveito dela, mas que estará sempre ali para orientar e direcionar a níveis maiores e as coisas concretas. Se o pai não faz isso, ou a mãe, você pode ter certeza que o amigo de escola vai fazer. E pode levar a caminhos que amanhã muitos pais venham a chorar. Eu estava vendo uma pesquisa, o índice de morte hoje se dá dos 12 aos 28 anos. Em 2035, a nossa política está preocupada com a reforma, porque a partir de 2035, o Brasil será conhecido como um país que tem muitas pessoas velhas, e não mais com a força dos jovens, porque os jovens estão morrendo cedo demais. Então eles falam que se não houver uma reforma trabalhista, quem vai pagar os aposentados a partir de 2035?
Porque o jovem que tinha que estar entrando no mercado de trabalho hoje, não consegue entrar. E estão tendo as suas vidas ceifadas. Ceifadas. Aqui em Santo André, mataram uma menina essa semana por um aparelho de celular. Segundo o que eu fiquei sabendo, ela entregou o aparelho. Só porque a tela estava trincada, o bandido atirou nela. Ontem, eu estava em casa, vendo uma reportagem, sexta, e outro moço, de apenas, não foi ontem mesmo, apenas 18 anos, aqui em São Paulo, na freguesia do Ó, ele também teve o seu celular roubado, furtado, e o bandido também atirou. E ele teve a sua vida ceifada. Na entrevista do repórter com o pai estava dizendo: amanhã é dia dos pais, e às 9 horas da manhã eu estarei sepultando o meu filho. Isso é muito drástico e muito ruim. Não é normal. Nós precisamos, como igreja, se levantar em oração e tomar a autoridade espiritual e exercê-la primeiramente em casa, ensinando os nossos filhos a terem uma comunhão com Deus, a desenvolverem um relacionamento com Deus. Porque amanhã, quando eles chegarem na maturidade da vida, nós teremos contentamento. Dizer assim: olha, meu filho, minha filha, hoje estão casados, estão bem, estão trabalhando, têm a sua casa. E Deus está protegendo eles. Porque o mundo aí fora está cruel e complicado. E quando eu falo de prosperidade familiar, eu não estou falando só de finanças. Eu vou falar um pouco hoje sobre muitas coisas. Quando Deus, Ele chamou Abraão, Ele fez uma promessa a Abraão, que foi a promessa que nós lemos: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero te dizer que quem está dizendo essas palavras não é Abraão. Quem está dizendo essas palavras é Deus para Abraão. Sabe o que Deus está fazendo com Abraão? Uma aliança. Porque Abraão tomou uma atitude de servi-lo e dizer: Deus, eu serei o teu servo, eu vou te servir, eu vou fazer o que o Senhor me pedir. Quando Abraão se posicionou, a Bíblia diz que Deus fez uma aliança com ele, dizendo: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias. Só que tem uma coisa, Abraão: as pessoas que te abençoarem, eu também as abençoarei. Mas sobre os teus inimigos, aqueles que te amaldiçoarem, a estes eu amaldiçoarei. Você não precisa fazer nada. Eu estou fechando uma aliança contigo e vou cuidar da sua vida em todos os aspectos. Como é bom quando o homem tem esse nível de entendimento e ele consegue compreender o Deus que ele serve. Amados, o nosso Deus, Ele é um Deus que se move sobre a terra. Ele não é um Deus que está preso numa dimensão. Não, Ele é um Deus que Ele se move. Ele é um Deus que Ele fala, Ele cura, Ele restaura. Você tem a liberdade de senti-lo. Você tem a liberdade de ser tocado por Ele.
Você tem a liberdade de presenciar os seus feitos. E Ele faz questão de se apresentar a você para que você venha ter com Ele um relacionamento. E o relacionamento que Ele estabelece sobre a sua vida, Ele estabelece os princípios que movem o seu trono. Você sabe o que se move no trono de Deus? A vida completa. Ele não é um Deus incompleto. Por isso que o livro do profeta Isaías diz que antes que houvesse dia, Ele já existia. E depois dele, não tem outro, é só Ele. Porque Ele é a criação perfeita. Ele, aliás, fez a criação perfeita segundo o seu propósito. Então, tudo que gira em torno do trono de Deus é uma vida completa. Quando Jesus, no Evangelho de João, capítulo de número 10, está falando sobre a passagem do bom pastor, ele diz assim, olha, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Aí Jesus está dizendo assim, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. O que é abundância? Vida completa. Prosperidade é uma característica de abundância, de bem-sucedido, princípios bem estabelecidos. Então, o Deus que a igreja serve, Ele é um Deus de aliança. Quando Ele estabelece uma aliança com uma pessoa, Ele estabelece os seus propósitos e as suas promessas. E quando Ele estabelece os seus propósitos e as suas promessas, tudo que Ele nos fala, nos aponta para um propósito eterno, de uma vida completa. Por isso que Ele tira o homem do monturo. O que é do monturo? Do nada. É por isso que o mundo não entende como uma pessoa consegue se apaixonar por Jesus a ponto de entregar a sua vida e de viver intensamente com Ele. Porque Ele pega aquele que não é, a sociedade discrimina, ou aquele até que por as suas próprias forças luta para sobreviver e não consegue. Aí quando Jesus entra na vida dessa pessoa, Ele transforma, Ele muda. Essa pessoa, ela passa a viver uma novidade de vida, e as oportunidades que antes ela não tinha, Deus começa a estabelecer na vida dele e na vida dela. E tudo se transforma. Por quê? Porque a bênção de Deus, ela não traz consigo dores, mas ela completa a vida de um homem. Quantos tiveram a sua vida aqui nesta noite mudada por Jesus? Levante a sua mão. Quais são os milagres que Deus já realizou na sua vida, sua família? Você lembra disso? Esse é o motivo de nós o glorificarmos. Por quê? Porque Ele é um Deus que Ele nos leva para um ciclo de prosperidade. Prosperidade é você ter uma vida completa nele. É você ser preenchido pela presença dEle. Quando Deus chamou Abraão e fez a Abraão essa promessa, Deus estava estabelecendo um pacto com Abraão. Você sabe por que Deus levou Abraão, que ele saiu da sua terra e no meio da sua parentela? Ele foi para Padã Arã. Foi uma terra que Deus multiplicou toda a riqueza de Abraão. Ou seja, o gado, as ovelhas, camelos, bois,
Mudou. Houve uma fertilidade, uma multiplicação. E a riqueza de Abraão se multiplicou. Abraão, ele peregrinava pela terra e não lhe faltava nada. Nunca lhe faltou nada. Você sabe por quê? Porque Deus é completo. O propósito de Deus é completo. E cabe muito bem nesta noite falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque nós definimos prosperidade segundo o que nós aprendemos aí fora. Nós definimos prosperidade como muito dinheiro, fama e poder. Não é assim que é definida a prosperidade do homem? Pelo que ele tem, pelo que ele possui, pelo poder e a influência que ele exerce. Você olha para uma pessoa dessa e você a tem como uma pessoa próspera, mas não é assim que Deus vê. Por quê? Porque isso é uma visão segundo o mundo. A prosperidade, segundo Deus, não é isso. Tem um espírito maligno que ele trabalha na miséria. Você já viu miséria? Miséria não é a África somente nos seus pontos críticos. Mas miséria é um estado que uma pessoa pode viver aonde a influência maligna se sobressai. É um lugar aonde não há vida, um lugar aonde é sombrio. E o nosso maior desafio é lutar contra isso. Não é só a falta de higiene. Um dia eu fui convidado a fazer uma visita pastoral e a socorrer um casal. E a pessoa já tinha me alertado. Quando eu cheguei, eu tomei um susto. Eu vou ser bem claro para vocês. Eu me assustei. Quando eu entrei na casa, um cheiro que eu não sei como eles suportavam viver lá dentro. As coisas que os cachorros faziam dentro e fora da casa. Deixa eu te falar. O lixo do banheiro já tinha passado do recipiente. E eu fui lá para tratar exatamente isso. Eu vou te explicar o que eu fui tratar. Quando nós entramos num outro ambiente, numa outra repartição, eles não lavavam as roupas. Eles empilhavam e acabavam jogando fora. E eles não tinham dinheiro para comprar outras. E aí vocês imaginam o cheiro. Quando eu olhei para o fogão, eu não estou exagerando e nem estou querendo impressionar você não. O fogão estava coberto. O fogão tem uma parte mais funda em cima, não tem? Aquilo estava coberto por uma água preta, suja, gordura, e ainda as panelas que eles estavam fritando. Eu olhei para o casal, vocês não conhecem, não são daqui, não falam o nome, são experiências minhas. Eu disse: como vocês estão conseguindo viver aqui? E eles começaram a chorar. E a moça disse para mim: eu não consigo limpar. E ele também falou a mesma coisa. Quando nós pensamos uma coisa muito forte nos toma, nós ficamos maus e deixamos assim. Eles tinham dinheiro para comprar comida?
Tinham. Tinham dinheiro para as coisas básicas da vida? Tinham. Mas eram tomados por um espírito que levavam a viver uma vida de miséria. A grande realidade, quando nós falamos tanto da prosperidade, existe um outro lado, que é a falta da prosperidade. A falta da prosperidade é uma vida sem Deus. É aonde a pessoa ela pode ter dinheiro para poder comprar o que ela quiser, mas aquilo não sacia o vazio da sua alma. Aquilo não sacia e não preenche o vazio familiar. Porque o homem só é completo quando Deus se estabelece na sua vida. E quando Deus se estabelece na vida de um homem, ele vem com um propósito de vida diferente. Você acha que Deus tem prazer que algum dos teus filhos venha padecer necessidade? Você acha que Deus tem prazer nisso? Deus não tem prazer nisso. Davi, o salmista, ele disse isso: já fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo padecer e nem a sua descendência. Ele está falando assim: seus filhos, a sua geração futura, mendigar pão. Por quê? Porque Davi, ele foi achado por Deus. Davi teve uma aliança com Deus. Deus tem uma aliança com a igreja. Prosperidade familiar. Não é normal você achar que o casamento que não está indo bem tem que terminar. Não é normal você achar que o elo familiar pode se dissolver por falta de entendimento. Isso é tudo que o inimigo ele quer: destruir famílias. Agora, você precisa entender que a tua família tem uma aliança com Deus. Aquilo que está faltando, você pode não enxergar aqui na terra o recurso. Você pode não contemplar aqui na terra a provisão. Por isso que eu e você não andamos por vista, nós andamos por fé. Porque quando nos falta aqui nessa terra o recurso e a provisão, nós temos um Deus, aleluia, que Ele é poderoso para se manifestar no seio da tua família, para transformar as coisas da sua casa, para transformar a vida familiar, o ambiente familiar e trazer a provisão necessária para a sua casa. Porque Ele é Deus. Por isso que Jesus é maravilhoso, porque além dele ter nos salvado, escrito o nosso nome no livro da vida, Ele caminha conosco todos os dias. A prosperidade de Deus, ela é diferente. A vida de um homem não consiste na abundância do que possui. Jesus nos ensina que para avaliarmos se uma pessoa é bem-sucedida ou se eu sou bem-sucedido, não é o que eu possuo, mas as nossas ações e os padrões de conduta é que vai falar se somos ou não bem-sucedidos.
Jesus um dia contou uma história no Evangelho, e teve um homem que estava na época da colheita, e ele olhou, ele disse: essa safra será maravilhosa, mas eu não tenho aonde armazenar. Já sei, vou derrubar o galpão que eu tenho, vou construir um maior para armazenar tudo que eu tenho. E assim ele fez, foi lá, derrubou o galpão e começou a armazenar tudo. Quando ele viu que tudo estava pronto, acabado, e ele guardou todas as coisas lá dentro, uma voz falou com ele, dizendo: louco, ainda hoje pedirão conta da tua alma e o que você tem a apresentar. Então, o que demonstra se sou uma pessoa bem-sucedida, com vida em Deus, não é o que eu tenho, como muita gente está dizendo, não é o que eu possuo, mas é quem eu sou, o fruto que eu dou. Porque se eu vier a falecer hoje, meu carro eu não levo, minha casa eu não levo, nem roupa que a família irá me vestir para colocar no caixão, eu tenho condições de levar. Meu cartão do banco, esquece. O dinheiro, esquece. A única coisa que vai me acompanhar são as minhas obras de justiça. E essas vão dizer se eu sou próspero em Deus ou não. Essas irão dizer se você é próspero em Deus ou não. Então, prosperidade é uma vida completa em Deus. E quando eu falo uma vida completa em Deus, a vida tem os seus desígnios, a vida tem o seu cumprimento, a vida tem o seu princípio. Então, se eu quero honrar a Deus, existe um princípio. Esse princípio está no Evangelho de Mateus capítulo 6 e o versículo de número 33, que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Nossas ações determinam o lugar que o Senhor ocupa em nossas vidas. Você já reparou que o homem passa a vida inteira correndo atrás de dinheiro? Eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso juntar, eu preciso trabalhar, eu preciso juntar, eu preciso trabalhar, preciso juntar. Entra com os seus 18, vai os seus 20, seus 30, seus 40, seus 50. Se ele acompanhar o padrão da nossa lista, aos 75 anos ele aposenta. Ele aposenta para ganhar um salário pequeno. E tudo que ele ajuntou na vida, agora ele tem que gastar com saúde, saúde, saúde e saúde. Porque ele vai ter que pagar um plano, e um plano médico hoje é caro. E ele vai gastar com remédios, 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 remédios. Trabalhou a vida inteira para juntar, para no final da sua vida gastar com remédio. E a sociedade acha que é normal. Porque eu preciso correr atrás. Correr atrás, não vem. Trabalhar é correto. Levantar cedo e ir ao trabalho é correto. Fazer uma faculdade, você está correto. Tem que se fazer. Só tem uma coisa. Você precisa ser portador da bênção de Deus na sua vida. E há um princípio que você não pode inverter. Porque não adianta você correr atrás de todas as coisas e, em segundo plano, buscar Deus. Isso não adianta. Esse princípio não pode ser mudado. Não existe negociação. O próprio Deus disse: busque em primeiro lugar a minha pessoa, a minha presença.
as demais coisas eu acrescentarei. Ou seja, eu preciso orar, eu preciso me entregar a Deus, eu preciso ter as minhas devoções, eu preciso congregar numa igreja, eu preciso me estabelecer numa igreja, eu preciso cumprir com o meu papel numa igreja, mas eu também tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer tudo. Pastor, mas tem como fazer isso? Tem. Eu tenho 42 anos, fiz isso a vida inteira e estou aqui. Eu levantava às 4h30 da manhã, eu entro na GM, até sou funcionário, 6 horas eu batia cartão, ia para a linha de produção, saía de lá às 5 para as 4 da tarde, entrava na Fundação Santo André às 4h35 no horário vespertino, no curso de administração, saía de lá às 7h30, e em dias de culto, aqui está o presbítero Sérgio, que não deixou mentir, congregou comigo quando eu era pastor no Saldanha, depois ele ficou como pastor no meu lugar lá, e eu fui para outro lugar, certo, Sérgio? E eu, 7h35, saía da faculdade voando, antes das 8 eu estava no culto, adorando a Deus. Você acha que isso é em vão? Não, esse é o preço, é o peso da minha cruz. Agora, se eu não estabelecer princípios, eu sempre estarei cansado, fadigado, sem forças para estar no culto. E esta minha atitude determina que lugar que Deus ocupa em minha vida. O que é igreja para você? Eu sou claro, você sabe que eu gosto de falar a verdade, acho que não tem como tampar o sol com a peneira. Muitas pessoas deturbaram a palavra igreja. Nós não estamos para falar mal de ninguém, nem cabe isso a nós. Mas igreja é o lugar que Deus escolheu para se manifestar. Como Ele escolheu o tabernáculo de Moisés no Antigo Testamento, como Ele escolheu o templo de Salomão, e como Ele falou na carta Apocalipse às 7 igrejas da Ásia Menor, se preocupando com a vida da igreja e com os cuidados que a igreja deveria ter para o dia do arrebatamento. Você sabe o que é igreja? É o lugar que Deus escolheu para se manifestar no meio do povo. Deus gosta de relacionamento. Deus gosta de estar com seus filhos. É por isso que tem pessoas que na igreja choram. É por isso que tem outros que se manifestam falando um aleluia alto, um glória a Deus alto. Outros dobram o joelho. Cada um tem o seu jeito. Eu não posso ficar, mas por que tem que gritar? Por que tem que fazer? Cada um, é cada um. Isso mostra que aqui é uma igreja viva que serve um Deus vivo, que quando Ele se manifesta, cada um tem a sua forma de senti-lo e de se mover com a sua presença. É por isso que somos pentecostais, é por isso que tem pessoas que não entendem porque na igreja tem barulho. Você já foi assistir um jogo de futebol? Já foi? Já foi no estádio? Quando chega no momento do gol do time, o que aquele torcedor faz? Ele se extravasa, porque ele sentiu alegria e contentamento em um simples gol de um time. Eu sei que isso não é nenhuma gota, e você sabe do que eu vou te dizer agora, do que é sentir a presença do Altíssimo se movendo em nós. Nós podemos extravagar, nós podemos gritar. Por quê? Porque é Deus se manifestando em nós. Então igreja é o lugar que Deus escolheu para se manifestar. Eu tenho que ter muito respeito quando se trata igreja. Quando fala que a igreja somos nós, não está errado. Mas essa frase nós usamos para que você não fique apegado a um nome de placa e achando que essa placa é o que santifica e leva para o céu. Não. Mas você tem que ter respeito com o lugar.
aonde Deus se manifesta. Você quer ver um exemplo? Quando você chega na igreja, qual é a primeira sensação que paira no seu coração? Vou sentar para descansar ou eu vim aqui para adorar? Você veio aqui para receber ou você veio aqui para se dar a Deus? Porque o que atrai hoje, entende uma coisa, é o que a igreja pode me dar. Eu vou lá porque Deus vai me fazer rico. Eu vou lá porque Deus vai fazer isso na minha vida. Amém? Ele tem todo o poder. Eu estou falando de prosperidade. Deus, Ele pode te levar, eu vou dizer isso já, a níveis de prosperidade altíssimo. Mas entenda uma coisa, quando você vem aqui, aqui é lugar de buscar a presença dEle. É lugar que você apresenta a tua vida. É lugar que você se expõe a Ele. E você diz, Deus, toma minha vida em tuas mãos. E aqui Ele se manifesta. Então a igreja é o lugar que Ele escolheu para se manifestar em mim. Então eu tenho que ter responsabilidades. Eu preciso resgatar o meu comprometimento com a igreja. Eu estava todo culto antes do início do culto, eu me reúno com os pastores lá em cima, nós oramos e conversamos um pouco. Eu sei que tem muitos trabalhos que já se tornaram fardo na vida das pessoas. Eu sou ciente disso. Mas o que eu não posso entender é que isso me afaste do meu comprometimento com Ele. Eu preciso estabelecer o meu comprometimento com Ele. Eu preciso estar no lugar que Ele se manifesta. Então, eu preciso, porque aqui se cumpre o Salmo de número 133. A Bíblia diz assim, olha, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por quê? É como o precioso óleo que desce sobre a cabeça, que escorre pela barba, que desce as orlas dos vestidos e toma. Você sabe o que é isso? Isso, óleo simboliza a presença de Deus. É onde a presença de Deus se manifesta e começa a te envolver. E Ele vai te envolvendo até te envolver por completo. Então, cada culto é a oportunidade que eu tenho de ser tocado por Deus. É a oportunidade que Deus está me dando de buscar a sua face. Pastor, mas eu não vou no culto, eu fico em casa orando. Não é a mesma coisa. Porque se ficasse em casa orando, suprisse a igreja, Deus não precisava estabelecer igreja. Deus não precisava falar, Pedro, tu és Petro. Mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Se não houvesse necessidade de igreja, para que Deus ia estabelecer uma igreja? Fala para mim. O diabo, ele é tão sutil no seu agir, nas suas artimanhas, que ele quer roubar a comunhão de Deus com você. Se ele não consegue te levar a fazer coisas terríveis lá fora, então ele tenta esfriar o teu relacionamento com Deus e mostrar para você que não é importante estar aqui. Mas o estar aqui demonstra quem Deus é e que lugar Ele ocupa na sua vida. Você quer ver um exemplo? Se tiver um jogo do teu time final de campeonato, domingo às 6 horas da tarde, você vem para o culto ou você fica para assistir o jogo de futebol? Não sou contra futebol, vocês sabem disso, sou corintiano, atual campeão brasileiro. Os palmeirenses se manifestando. Daqui é para descontrair. Mas é uma realidade.
Só que a minha esposa está aqui. Pode ser final de campeonato. Se eu tenho culto, eu estou no culto. Eu assisto a reprise depois. Porque com essa atitude eu demonstro na minha vida o que é mais importante. Aí você pode ir para um infinito exemplos. Qualquer coisa que aparecer, o que você escolhe? O culto? O lugar que Deus escolheu para te entregar a tua vitória, a tua bênção, falar com você? Ou você escolhe fazer outras coisas? Culto tem outro dia, eu vou outro dia. São essas importantes, são insignificantes para quem não tem o entendimento e o nível de compreensão. Mas para Deus define. Porque o que define o lugar que Ele ocupa não são as minhas palavras, mas são as minhas ações. São as minhas ações. As minhas atitudes falam muito mais do que as minhas palavras. É que nem um homem que diz para a mulher, eu te amo, mas ele tem outra no serviço. Isso é amor? É que nem uma mulher que diz para o homem, eu te amo, mas tem outro. Isso é amor? Isso é mentira, é hipocrisia. É a mesma coisa quando eu falo, Deus, eu te amo, o Senhor é a essência da minha vida, eu te adoro. Mas eu tenho outras coisas que ocupam o lugar dele na minha vida. Vou parar por aqui, não vou apertar muito não. Amém? Amém? Então eu preciso resgatar a honra. O próprio Deus diz isso, por quê? Porque todo nível de honra, tanto no servir, como no prestar culto, envolve todas as áreas da minha vida. Como também quando eu falo de finanças. Eu sei que esse é um assunto que ninguém gosta de ouvir mais. É um assunto que foi tão distorcido, que quando se fala de finanças, tem irmão que já arrepia o cabelo, vai puf. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso é um princípio de vida. Isso é um princípio de vida. A forma como usamos as nossas finanças também determina que lugar que Deus ocupa. Você já viu pessoas dizerem assim, Deus, o Senhor é Deus da minha vida só nesta área. Nesta aqui não. Isso funciona? Não. Eu vou te dizer por que não funciona. Porque quando Deus faz uma aliança com o homem, Ele se compromete em todos os níveis. Diga comigo assim, Deus se compromete comigo em todos os níveis. Quando acontece qualquer coisa na minha vida, seja em qualquer área, eu vou em oração em Deus. Você é igual eu? Se é quebrar alguma coisa na tua casa, o que você é a primeira coisa que você faz? Deus, o que está acontecendo? Deus me livre que isso não venha acontecer. Mas se um ladrão rouba alguma coisa, qual é a primeira coisa que você faz? Por que Deus deixou? Por que Deus permitiu? Eu tive minha casa roubada no ano de 2012, foi 12? 12 ou 11, né? 11. Nós estávamos em viagem, recebi um telefonema, volta rápido, porque entraram na casa com um caminhão, um carro, e levaram tudo que eles poderiam levar. E eu voltei. A primeira pergunta que vem é, Deus, por que isso? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Ou seja, qualquer área da minha vida, eu cobro uma justificativa de Deus. Só que Deus não pode mexer em todas as áreas da minha vida. Então essa é uma aliança que tem falta. E isso abre uma legada. Já viu pessoas que dizem assim, não pastor, negócio de oferta e de dízimo, oferta fala no Novo Testamento, mas dízimo é do Antigo, então o Antigo Testamento não serve. Eu não sei de onde essas pessoas tiram isso. Por quê? Porque o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. A única lei que foi abolida, que nós não praticamos mais, é a lei do sacrifício de animais. Nós não precisamos mais matar animais.
Nós não precisamos mais sacrificar animais para que Deus venha aceitar a nossa adoração. Então, é por isso que você chega numa igreja, você não vai ver mais boi, cordeiro ser imolado. Porque esse sacrifício foi perfeitamente completo com a vinda de Cristo. Mas o restante está de pé. O Antigo Testamento se cumpre no Novo, o Novo se cumpre no Antigo. Não tem como você ler a carta do Apocalipse sem se basear no livro de Daniel. Não tem como você pegar os acontecimentos futuros sem estudar os livros dos profetas. Então eu não posso fazer uma separação só aquilo que me atinge. Eu tenho que ser completo. E quando eu sou completo, eu tenho que entender que todas as minhas ações definem quem eu sou e definem quem Deus é. E isso é muito importante para que eu possa prosperar. O livro do profeta Malaquias nos traz uma advertência que Deus fez ao povo de Israel, confrontando as atitudes e as intenções do coração daquele povo. Olha, se você pegar o livro, você pega no capítulo de número 3, se puder pôr na projeção enquanto eu leio, do versículo 6 em diante, porque diz assim, porque eu sou o Senhor, não mudo. Deus está dizendo assim, eu sou Deus e não há mudanças em mim. Desde o princípio eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Amém? Não é isso que nós falamos? Não é isso que falamos? O que Tiago diz? Que em Deus não há sombras de variações. Ele não é o homem, por isso que ele diz em Números 23, 19, eu não sou o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ou seja, aquilo que Deus disse, aquilo que Ele falou, está falado. O tempo não faz Ele mudar, o tempo não faz variações em relação a Deus. Então Ele está dizendo, eu não mudo, em razão pelo qual o povo estavam fazendo coisas erradas. E se você pegar a advertência, ele diz assim, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Por quê? Por causa do amor. Você sabe por quê? Porque na lei do sacrifício, na lei da oferta, ele dizia assim para Israel, quando vocês forem colocar um cordeiro em cima do meu altar, ele não pode ter defeito. E o que aconteceu? Eles já não estavam mais se preocupando. Então, quando nascia a manada de ovelhas, eles tinham que sacrificar uma parte ao Senhor. Você sabe o que eles começaram a fazer? O que nós fazemos. Espera aí, essa ovelha é perfeita, deixa aqui. Essa aqui, essa tamanca, põe aqui. Essa daqui, perfeita, põe aqui, deixa lá no rebanho. E essa daqui, está faltando um olho, põe aqui. Essa daqui, não, essa daqui ela não tem mancha, ela é perfeita. Guarde aí. E essa daqui, leva para o templo e sacrifica. Deus falou assim, eu não sou obrigado a receber isso. Nós fazemos isso. Eu falo para vocês, o que importa para Deus não é dinheiro. Em Ageu, capítulo 2, versículo 9, ele diz, toda a prata e ouro é minha, me pertence. Deus não precisa do meu dinheiro. Ofertar é uma questão de fé. Dizimar é uma questão de obediência. Não precisa do meu dinheiro. Só que tudo tem que ter honra. Se eu tenho 2 notas de R$2, olha para você ver onde vai a honra. Se eu tenho 2 notas de R$2, eu vou ofertar na casa do Senhor. Eu olho para as notas e vejo, essa aqui é novinha, guardo na carteira e essa está rasgada. Eu dou a Deus. Mas é o mesmo valor. Mas por que você guardou a nova? Porque a nova, você acha que ela é melhor. E se ela é melhor, então eu vou guardar para mim. E essa aqui está rasgada, que não serve para mim, põe na igreja lá e a igreja resolve. Tudo bem, quando você acha que você está dando dinheiro para a igreja, é uma ideia legal. Mas o que nós entendemos é que quando eu oferto, eu tenho que ter honra. Porque a honra define o que Deus é na minha vida.
eu falo para Deus, Deus, eu tenho só R$ 4, 2 notas de 2, e eu vou ofertar R$ 2, mas a minha melhor nota é essa, e o Senhor merece o que eu tenho de melhor. Eu chamei a atenção do coração de Deus. Você entende onde é honra? Por que você dá o primeiro pedaço de bolo para a pessoa que você ama? Porque você quer honrar ela naquele momento de felicidade da sua vida, sim ou não? Sim ou não? Deus diz assim, ó, o Pai tem a honra, o Senhor tem a honra, mas onde está a minha honra, Senhor? Então nós precisamos mudar. Eu preciso entender que a minha vida, ela tem que honrar a Deus em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Amém? E isso muda toda a tua vida. Eu vou te dizer por que muda toda a tua vida. Porque eu conheço muitos. Eu sou prova disso. Aqui está o pastor que congrega com um dos pastores da nossa igreja. Trabalha junto comigo na mesma empresa. Pergunta como que ele entrou na empresa. Tu vai ver o milagre de Deus. Você quer saber como que eu entrei na firma? Fui chamado para uma entrevista sem ter mandado currículo, ter feito qualquer tipo de comunicação com ela. A mulher só ligou para mim e disse, o seu nome está na lista, vem aqui. E eu não estou te falando de uma história que eu escutei do vizinho. Eu estou te falando de uma história que eu vivi. Você sabe por que eu vivi? Porque um dia eu fiz um voto com Deus. E eu disse, Deus, eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Eu tenho uma filha pequena. Eu preciso cuidar da minha família. E eu estou ganhando pouco nos bicos que eu faço. Mas eu preciso de um trabalho fixo. Você sabe quanto tempo faz isso? 22 anos. E faz 22 anos que a minha carteira está registrada. Não porque eu sou bom, mas porque Deus é fiel com as suas promessas. Então, quando eu faço honra, eu preciso entender que o meu dízimo e a minha oferta não é um favor para a igreja. Eu não estou fazendo um favor para a igreja. Eu estou cumprindo com o princípio de honra. E quando eu entendo que isso é princípio de honra, eu preciso ter prova com Deus. Ele diz assim, ó, trazei todos os dízimos e oferta à casa do tesouro, e vereis que eu repreenderei o devorador. Você sabe o que é prosperidade? Prosperidade não é ter dinheiro sobrando, é bom quando sobra. Mas prosperidade é você ter uma vida regrada, que todos os desastres acontecem em todos os lados, mas na tua casa não acontece. Eu tenho um carro, já vai fazer quase 5 anos. Eu só troco óleo, pneu. Agora, depois, está com 200 mil. Agora que eu tive que fazer algumas manutenções preventivas. Mas eu já fui para o Rio Grande do Sul, onde eu morava, mais de 15 vezes. Mais de 15 vezes. Para não falar, só uma vez o pneu furou. Direto, voltava direto, 14, 15 horas de estrada. Isso é prosperidade. Prosperidade, sabe o que é? É você chegar na tua casa e dizer, Deus, eu preciso que o gás se multiplique, porque eu preciso comprar esse gás só tal dia, e eu não tenho dinheiro agora. Aí eu oro. Aí um dia chegou lá, foram ligar o gás, não ligou. Aí eu fui lá e liguei o gás acendeu. Isso é prosperidade. Você está entendendo? É você ver a multiplicação acontecer dentro da tua casa. Agora, quando você é um ofertante dizimista, olha o que a palavra de Deus diz. Fazei prova de mim. Ei, sabe essa luta que você está passando? Por isso que nós não podemos só ofertar e dizimar. Por isso que eu sempre quero que você entenda o que você está fazendo. Você precisa entender. Não é simplesmente entregar na igreja, porque tem que ser entregue na igreja.
Não é simplesmente fazer isso, mas é saber o que eu estou fazendo. E toda vez que eu pratico isso, eu vou para o meu momento de oração e de consagração. Não entrega sem consagrar. E é o momento que você tem que orar e dizer: Deus, eu vou tirar o dízimo, eu vou tirar essa oferta, mas o Senhor sabe da minha necessidade. E eu estou dando porque eu sou obediente à sua palavra. Mas, se eu fosse olhar humanamente, isso vai me fazer falta. Mas, como eu sou obediente, eu vou orar. E eu preciso que o Senhor mude esta situação. É esse momento que você tem que fazer prova. É dizer: esta porta que está fechada, eu preciso que o Senhor abra ela. Essa cartela de cliente, eu preciso que o Senhor multiplique ela. As vendas da minha empresa, eu preciso que o Senhor multiplique. Eu sei que está em tempo de crise, mas o Senhor é poderoso para me dar promoção dentro da empresa que eu trabalho. Eu faço prova contigo hoje. Eu faço um voto contigo hoje. E aí você entrega. Você vai ver o que a prosperidade de Deus faz na sua vida. Se ela não fizer, você pode me confrontar. Porque isso é o que eu vivo. Você sabe por que nós ficamos confusos com tantas coisas? É porque você não tem experiência própria com Deus nessa área. Porque o dia que você tiver experiências com Deus nesta área, pode ouvir o que ninguém tira mais de você. Porque isso já não é mais uma teoria, isso é uma vida que eu tenho com Ele. Jacó disse assim: Deus, eu estou saindo fugido da casa dos meus pais. Meu irmão está querendo me matar. Estou indo para uma terra que eu não conheço. A única coisa que eu tenho é um pouco de água e os pães que a minha mãe me entregou. Os meus inimigos são grandes na terra. Mas se o Senhor é Deus na minha vida, eu faço um propósito contigo. De tudo que o Senhor me der, eu serei fiel ao Senhor. De tudo que o Senhor acrescentar na minha vida, eu separarei o dízimo ao Senhor. Se o Senhor me der vitória nos meus inimigos, não deixar o mal me acontecer, e o Senhor me engrandecer nessa terra, eu te honrarei enquanto eu viver. Você sabe o que aconteceu com Jacó? Jacó foi parar na casa de um tio. E o tio olhou para ele, deu o trabalho mais desprezado que tinha: cuidar de ovelhas, cuidar de vacas. Em 7 anos, a Bíblia diz que Deus mudou a vida de Jacó. E por um outro ciclo de 7 anos, estude a história, por um outro ciclo de 7 anos, a Bíblia diz que Jacó tinha muito mais do que toda a riqueza que o seu tio ajuntou a vida inteira. Você sabe por quê? Porque o tio chegou e disse assim: Jacó, vamos fazer um combinado. O tio é esperto. Entende uma coisa? Tem pessoas que querem fazer negócio porque são espertos. E o tio falou assim para ele: olha, eu tenho visto aqui que o rebanho está se multiplicando, mas eu quero te abençoar. Só que o tio percebeu que a maioria do rebanho era branco. E pouquíssimo era as malhadas. O tio disse assim: olha, tudo que nascer malhado a partir de hoje, eu te dou, é teu. Mas todas as brancas são minhas, e você trabalha para mim. Jacó olhou e disse: está feito. Foi para a oração. Deus, tu viu o trato, eu preciso ser abençoado. A Bíblia diz que ele listrou uma vara e as vacas iam beber água. E Jacó ficou lá orando. Em um plano de 7 anos, no ciclo de 7 anos, as malhadas eram o dobro das brancas. E você sabe de quem eram as malhadas?
de Jacó. Sabe por quê? Ele tinha a bênção de Deus sobre a sua vida. Qual é o propósito? Pode aplaudir ao Senhor, estou encerrando. Querido, deixa eu falar uma coisa, está difícil. Quem não está passando por um momento de dificuldade? Mas é nessa hora que a bênção de Deus tem que fazer a diferença na sua vida. É nesta hora que você tem que fazer com Deus prova. É nesta hora que você tem que se levantar e dizer: Deus, eu sou fiel. Você pode dizer isso a Deus? Se você for, porque Ele conhece a sua vida. Tem lutas, e eu não estou falando financeira não, tem lutas que nós passamos, que nós temos que orar. E nós podemos exigir uma coisa quando somos. E ser fiel não é ser em parte, ou é ou não é. É chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, Tu conheces a minha fidelidade. O Senhor sabe da minha devoção. O Senhor sabe da minha vida. O Senhor conhece a minha vida. O Senhor sabe que eu tenho sido fiel. Vocês lembram, e aqui eu encerro. Vocês lembram quando Ezequias recebeu a mensagem do profeta? O profeta chegou e disse assim: Ezequias, põe tua casa em ordem, porque o leito que tu subiu, tu não desce. Tu morrerás. Virou as costas e saiu. O profeta saindo, preste atenção, como a oração de um cristão tem efeito imediato. A Bíblia diz que Ezequias nem dobrou o joelho, ele só virou para a parede. Olha a oração desse homem: Deus, Tu sabes que eu tenho sido fiel, que eu tenho me desviado do mal, e eu tenho procurado fazer a Tua vontade. Quando ele terminou de orar, a Bíblia diz, olha a rapidez da oração, a Bíblia diz que o profeta não tinha nem saído do pátio ainda. Ele estava no pátio, coisas que eu acredito que não levou nem um minuto. Deus falou: profeta, para, volta lá. E diz para Ezequias que eu escutei a oração dele. E o que ele falou diante de mim é verdade. E que ele não irá morrer mais. Mas eu acrescento 15 anos de vida para ele. Quem honra é honrado. Quem vive com honra é honrado. Se coloque de pé nesta noite. Em cima de tudo que você ouviu, eu queria que você curvasse a sua cabeça um minuto, enquanto eu oro por você. Eu não sei que estilo de vida que você está levando. Eu não sei. Mas eu sei o Deus que nós servimos. É um Deus que Ele leva a sua igreja em ciclo em ciclo, estabelece tempos. E de repente você está vivenciando um momento ruim, que não é muito bom. Se você está dentro desse momento, eu quero te encorajar a orar a Deus e dizer: Deus, Tu conhece a minha vida, Tu conhece a minha história, Tu sabe da minha peleja, Tu conhece a minha fidelidade. O Senhor está em primeiro lugar da minha vida. E eu quero te encorajar dizendo: Deus, eu preciso de uma mudança hoje, a partir de hoje. Mas se alguma área está faltando, eu quero te dizer o seguinte, que você pode conversar com Deus aonde você está aí e dizer: Deus, eu ouvi a Tua palavra,
E ela me ensinou. E hoje, eu me posiciono diante de ti. Eu quero viver isso. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero ter experiências contigo. Eu quero ver a multiplicação. Eu quero ver a tua bênção transbordar os meus celeiros. E eu quero vivenciar o melhor dessa terra. Deus, Ele está aqui. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nós te adoramos. Deus, aqui está os teus filhos, tu és conhecedor de cada um. Como o salmista disse, o Senhor conhece o nosso assentar e o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso pensar. Antes mesmo que saia uma palavra da nossa boca, o Senhor já a conhece. O Senhor sabe das nossas limitações, das nossas inseguranças. Mas neste momento, nesta hora, nós nos levantamos para te adorar. Senhor, eu te estabeleço como o primeiro da minha vida. Se você pode dizer isso a Ele, diga a Ele. Fala, Deus, eu te estabeleço como o primeiro da minha vida. O Senhor é o Rei, o Senhor é o Deus da minha vida. Eu consagro a minha vida, eu consagro a minha família, eu consagro os meus filhos, eu consagro a minha casa, eu consagro os meus bens, eu consagro, Senhor, tudo a Ti. Eu me posiciono diante de Ti, ó Pai, em níveis de honra. Quero te honrar no meu trabalho, eu quero te honrar na minha escola, eu quero te honrar na minha casa. Eu estabeleço o teu altar, ó Pai, para te honrar. Recebe, Senhor, as nossas vidas, em nome de Jesus.